Já parou para pensar se a nossa cidade fosse um jogo? A gente saberia como vencer? Hoje vamos entender a estratégia por trás da sobrevivência urbana, o PMRR, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Pensa nele como o guia essencial, o detonado, para evitar o game over quando a cidade encara seus maiores desafios. Imagina só o cenário. As ruas são as trilhas do mapa, as casas são os blocos e nós, os moradores, somos os jogadores. Só que, como em qualquer game, tem aquelas fases bem difíceis, né? Com obstáculos que aparecem do nada, tipo chuvas muito fortes, enchentes e deslizamentos. É exatamente aí que o PMR entra em campo. Ele é tipo aquele guia estratégico que mostra onde estão os pontos fracos do mapa e, o mais importante, como agir para evitar que o desastre aconteça. É o passo a passo para a gente não terminar a partida com um game over. E bom, todo jogo que se preze precisa de um personagem de suporte, certo? Na nossa cidade game, esse papel fundamental é da defesa civil. A defesa civil funciona como uma classe healer ou o curador do time. Só que o trabalho deles vai muito além de só curar o dano depois que ele já aconteceu. Hoje, a principal função é jogar na defesa, na prevenção, para evitar que a partida sequer dê errado. E o mais legal é que as missões da Defesa Civil parecem até as quests de um jogo. Primeiro, mapear os bugs do mapa, ou seja, as áreas de risco. Depois, orientar a galera, montar os esquadrões com bombeiros, voluntários e, por fim, treinar e prevenir com simulados. É quase como um tutorial de segurança para todo mundo ficar esperto. Agora, no jogo da cidade, existe um combo que é simplesmente devastador. Ele é formado pela combinação de dois elementos que, quando se juntam, liberam o caos. O primeiro elemento é o risco. Pensa nele como um inimigo que está ali, escondido no cenário, pronto para atacar. Pode ser, por exemplo, uma chuva muito forte que está se aproximando. O segundo elemento é a vulnerabilidade. Esse já é o nosso ponto fraco, a fragilidade do cenário. Imagina uma casa construída sem a estrutura certa numa encosta íngreme. Pronto, essa é a vulnerabilidade. Então, o ponto crucial é esse. Quando o risco, que é a ameaça, encontra a vulnerabilidade, que é o ponto fraco, o combo é ativado. E o resultado? Desastre desbloqueado. Enchentes, deslizamentos, um caos total. É a combinação que ninguém quer ver acontecer. Para a gente entender como isso tudo funciona na prática, vamos usar um mapa de teste da vida real, a cidade de São Paulo. E São Paulo ilustra isso perfeitamente. É uma cidade cheia de contrastes, né? Tem prédios super modernos e, ao mesmo tempo, áreas improvisadas em encostas perigosas. Por isso mesmo, ela acaba virando um laboratório vivo, onde a gente vê na prática onde estão os bugs e se as políticas públicas estão dando conta do recado. E os números? Bom, os números são impressionantes. Em São Paulo, mais de 219 mil famílias vivem em áreas que são classificadas como de risco para enchentes ou deslizamentos. É um número gigante de jogadores numa fase muito perigosa do mapa. E claro, por trás de cada número tem uma família inteira, com sua história em jogo. E o desafio só aumenta, viu? Em um único ano, o número de áreas de risco mapeadas na cidade subiu de 696 para 785. Isso mostra que, mesmo com os alertas, a pressão por moradia continua empurrando as pessoas para locais inseguros, o que torna o jogo cada vez mais difícil. Diante de um cenário desses, como é que o guia de estratégia, o PMRR, funciona na prática? Vamos ver como ele é construído e quais são as ações que ele propõe. Bom, o primeiro passo de todos é o mapeamento. Os técnicos vão a campo, percorrem os bairros, analisam as encostas, os córregos, as construções, tudo para identificar os pontos mais vulneráveis. A partir daí, eles classificam o nível de perigo em risco baixo, médio ou alto. Com esse mapa em mãos, o PMRR define dois tipos de jogadas. De um lado, as ações estruturais, que são as obras físicas mesmo, como muros de contenção de encostas e construção de piscinões. Do outro lado, tem as ações não estruturais, que são as preventivas, enviar alertas, fazer campanhas de educação e treinar a comunidade. Mas olha, nenhum plano, por melhor que seja, vence o jogo sozinho. É preciso ter um time, e é aqui que o jogo entra no modo multiplayer. E aqui está o poder do esquadrão. A comunidade, através de grupos organizados de moradores, como os NUPEDs, é a equipe que conecta o plano da defesa civil com quem realmente vive o risco no dia a dia. Eles são, sem dúvida, a peça-chave para a vitória.
E as missões desse esquadrão são vitais. Mobilizar a vizinhança, ensinar o que fazer numa emergência, ficar de olho em sinais de perigo, como rachaduras, e, claro, ajudar a espalhar os alertas oficiais para que a informação chegue rápido a todo mundo. E essa frase resume tudo. Sem a comunidade, o PRMR seria só um documento técnico, um mapa guardado na gaveta, mas com a participação de todo mundo, ele se transforma numa verdadeira cultura de prevenção e solidariedade, onde vizinhos cuidam uns dos outros. Depois de toda essa jornada, a gente chega ao desafio final, porque o jogo da cidade tem chefões cada vez mais difíceis de enfrentar. E aqui estão eles, os chefes finais, as mudanças climáticas, a grana curta e a instabilidade política. Mas para cada chefe, a gente tem power-ups importantes. A tecnologia com aplicativos de alerta, a educação para formar novas gerações e a participação cidadã, que talvez seja a força mais poderosa de todas. No fim das contas, o PMRR é bem mais que um plano. Ele é um teste que mostra se uma cidade está realmente pronta para jogar de verdade, não só contra os desastres, mas também contra as desigualdades. E a grande questão que fica é, será que a nossa cidade, a cidade onde a gente vive, está mesmo preparada para enfrentar o chefe final?